absolutamente nenhum outro vídeo, nenhuma outra live você vai encontrar essa explicação desse jeito que a gente vai ver hoje. Então é muito importante que você preste atenção, porque isso aqui vai fazer total diferença na sua carreira. Você entender isso, você eleva o seu nível como analista de dados, como profissional. Quando a gente fala de analista de dados, a gente está falando de uma pessoa que vai trabalhar bem próximo, único e exclusivamente, dos interesses da empresa. Então, nós não vamos trabalhar para interesses pessoais, nós vamos trabalhar para interesses profissionais. Então, a empresa que nos contrata, ela espera que nós usemos nossas capacidades, nossa habilidade, nosso conhecimento para melhorar os seus resultados. Ou, em outras palavras, para atingir os seus super objetivos. E o que são super objetivos? Basicamente, e agora eu já vou para a nossa luzinha aqui, basicamente, toda empresa, o super objetivo da empresa são somente dois. É o que a gente chama de growth, que é crescimento, ou lucro, dinheiro no bolso, melhorar margens, melhorar, não necessariamente vender mais, crescer a empresa, mas melhorar a margem, ganhar mais dinheiro. Ou seja, se antes a minha margem era de 20%, eu vendia R$100, eu punha R$20 no bolso. Agora eu quero elevar minha margem para 40%, para os mesmos R$100 me renderem R$40 no bolso. Então, basicamente, as empresas têm esses dois grandes super objetivos e esses são. A gente pode colocar qualquer outro objetivo que você venha encontrar e fale, não, mas eu já vi uma empresa que queria. Não. A realidade no ICRU é que ou a empresa está querendo growth, crescimento, growth significa crescimento, ou ela está querendo simplesmente lucro, ela está querendo dinheiro no bolso, ela está querendo dividendos, tirar mais dinheiro da operação. Esses são os dois grandes super objetivos que as empresas têm. O que é importante nisso tudo aqui? Eu vou usar duas empresas que com certeza você conhece como exemplo para você entender do que é que eu estou falando. A primeira empresa que eu quero usar é a Uber. A Uber é talvez o case, a empresa que mais represente uma empresa que está buscando growth, que está esperando, né, que ela está buscando crescimento, que ela quer aumentar sua base de usuários antes de pensar em lucro. A Uber é essa empresa. Então, para você que não sabe, a Uber, empresa, né, de aplicativo de carros, e a Uber, no caso, ela trabalhou até o ano passado sem dar nenhum lucro. A Uber, vou repetir, trabalhou no prejuízo todo esse tempo. Ela trabalhou esses anos todos de existência no prejuízo. A conta não fechava do negócio, gastava-se mais. Então, se ela ganhava R$15 por corrida, ela gastava R$20 por corrida. Então, a Uber, ela sempre trabalhou no vermelho. Ela nunca deu lucro. Mas a intenção, o super objetivo, não era dinheiro. Era crescer a sua base. Então, a Uber, ela era claramente uma estratégia de growth. Ela queria o quê? Crescer a sua empresa. E crescer para a Uber, o super objetivo da Uber era crescer. E crescer para a Uber significava aumentar sua base de clientes. Ora, antes de eu aumentar o valor das corridas para que eu ganhe um certo dinheiro, eu preciso fazer com que as pessoas usem a Uber, que as pessoas se viciem na Uber, que as pessoas sintam o benefício de ter o aplicativo da Uber e andar com esse aplicativo, justamente para tirar aquele costume das pessoas de usarem táxi. Então, poxa, eu tô chegando com uma proposta inovadora e eu preciso que essas pessoas comprem essa proposta, porque senão pode ser inovadora, pode ser muito bom, mas se as pessoas, se não cair no gosto das pessoas, se eu não crescer minha base de clientes, de nada adianta. Eu não consigo cobrar mais caro depois por esse serviço. Agora, uma vez que eu já tenho uma base grande de clientes, eu subi um pouquinho a tarifa da Uber, será que essas pessoas vão deixar de usar o meu serviço, sendo que elas já estão usando há alguns anos, sendo que eu já tenho uma base de clientes grande e fiel, que usa bastante o meu aplicativo? Será que depois, se eu aumentar 10, 20, 30% no valor de uma corrida, eles vão deixar de usar? Porque, vamos entender, se você paga R$10 numa corrida hoje, e a Uber aumenta para R$13 essa corrida, a mesma corrida, mesma coisa. Você concorda que a Uber está aumentando a sua margem em 30%? Para você, na prática, no din-din, R$3, porra, você não vai deixar de usar a Uber, você não vai chamar um táxi, você não vai pegar um ônibus por conta de R$3. A Uber sabe disso. Então por que a Uber faz você usar o serviço dela por R$10 por enquanto? Porque ela quer que mais pessoas, ela quer o efeito de caramba, isso aqui é muito bom e muito barato. E depois que você se viciar e se acostumar com o serviço, ela vem, e aumenta para 13. É um aumento que no seu bolso não vai trazer grande impacto financeiro, mas para a margem da empresa faz muita diferença. Duvida? Experimenta chegar agora para o seu chefe ou para alguém que você conhece ou para alguém que tem uma empresa e fala, se eu conseguir aumentar 30% a margem da empresa, o que você faz? Eu tenho certeza que essa pessoa te promove para... Se ela for o CEO, ela não vai te promover para o lugar dela, mas ela vai te promover como chefe de operação, sei lá, financeira. Ela vai te colocar num cargo de diretoria de alguma área importante. Se você aumentar a margem da empresa em 30%, é muita coisa, tá? Então, enfim, a estratégia do Uber é essa.
O Nubank era uma empresa que o super objetivo era growth, vamos crescer, vamos aumentar a base, vamos aumentar a base. E agora eles passam a se preocupar com lucro. Essas duas empresas são referências nesse tipo de modelo. Porque muitas empresas elas acabam quebrando quando elas estão pensando só em growth. Mas a Uber e o Nubank são modelos bem-sucedidos disso. Então nós temos essa mentalidade de crescimento. Nós temos também a mentalidade de lucro. E aí você fala, só empresa velha, né? As startups querem crescer, querem crescer. Olha, mais ou menos. Por exemplo, a empresa que eu vou usar para falar do lucro, do super objetivo lucro, é a Apple. A Apple, muita gente reclama, muita gente fala, pô, lançou o iPhone 16 agora. Agora tem o iPhone 16 e ele não trouxe nenhuma novidade assim que seja... Nenhuma novidade que seja realmente impactante, que realmente faça valer a pena eu sair do iPhone 15 para o iPhone 16 e tudo mais. E por que a Apple faz isso? É porque o Steve Jobs morreu? Olha, pode ser que na parte de inovação realmente ela esteja carecendo de mais criatividade, talvez isso tenha relação com o Steve Jobs, sim. Mas, mais do que uma relação com o Steve Jobs, a Apple, ela faz isso porque ela está visando o quê? O que a Apple está visando? Lucro. Quando o Steve Jobs era vivo, a Apple, ela mesclava entre growth e lucro. Tanto é que se você acompanhar a história do Steve Jobs, tem filme, tem documentário, você vai ver que a Apple começou a querer lucrar, ou seja, baratear os seus custos, fazer um computador que não era tão bom, tão potente, tão bonito, para querer aumentar a sua margem de lucro. Então começou a mudar ali. Para quem não sabe, o Steve Jobs criou a Apple, ele era CEO da Apple, depois ele foi tirado do cargo da Apple. Por quê? Porque os interesses da empresa, do board, da diretoria, dos investidores, começou a ser o seguinte, cara, beleza, você já conseguiu aí uma multidão de gente que ama a Apple. Vamos começar a baratear os produtos? Vamos começar a aumentar nossa margem? Em vez de você usar esse tipo de material, vamos usar esse que é mais barato? Não, ao invés de você levar 2 anos para montar um computador, vamos montar um aí em 6 meses novo e lançar, e sempre tá lançando. O Steve Jobs, ele tinha uma cabeça de growth. Por isso que ele é considerado um grande gênio. Lógico, ele fez um puta trabalho, eu não tô desmerecendo de forma nenhuma. O Steve Jobs é um cara muito visionário e ele realmente tinha uma cabeça voltada para growth, para crescimento. Só que o conselho, as pessoas, elas queriam lucro. A Apple hoje, ela visa lucro. Então o que a Apple faz quando você fica bravo? Olha só, a Samsung faz celular que dobra, parece um origami, né? O celular da Samsung agora, da Xiaomi, da Huawei, parece um origami, tem 45 dobras e se você abrir todas ele vira uma tela de cinema de 85 polegadas, olha só, é uma tela que dobra. E a Apple não, ela continua com o mesmo celular, com o mesmo formato, com a mesma coisa. Por quê? Porque é mais barato. Porque a Apple, ela segura suas novidades, que custa dinheiro para desenvolver, que custa dinheiro para pensar, que custa dinheiro para colocar aquilo com uma boa funcionalidade. Ela segura isso e solta em doses homeopáticas. E por que a Apple não solta sempre um grande ultra celular todo ano? Porque não vale a pena. Porque isso não dá lucro. A Apple fazia isso quando ela precisava o quê? Tirar a galera da antiga Motorola, da Nokia, pessoas que usavam, da BlackBerry, que é uma marca de celular que nem existe mais hoje. Então a Apple, ela ficava buscando trazer esses clientes e para isso eles tinham que mostrar uma coisa super disruptiva. E isso aconteceu no período do Steve Jobs. Depois tiraram o Steve Jobs, né? Tiraram ele e vieram querendo só fazer lucro, só que a base que a empresa tinha conseguido angariar, lembra? Steve Jobs queria crescimento. Aí mudaram para lucro. Aí a base que eles tinham para poder lucrar, porque como que você lucra? Ora, pegando a base de clientes que você tem agora, pondo serviços, igual a Uber faz, ela vai aumentar a tarifa, ela já tá aumentando a tarifa. Como que o Nubank ganha dinheiro? Ele pega essa base e começa a oferecer serviços pagos. É assim que eles ganham dinheiro. A Apple quis fazer a mesma coisa, só que eles não tinham ainda uma base suficientemente grande e fiel a ponto deles pararem de comprar as inovações. O único benefício de comprar a Apple antes era a inovação. Hoje é o quê? Se você chega para um usuário de Apple, e eu sou um deles, tá? E chega pra ele e fala assim, olha, você compra a Apple por inovação? Não, eu compro a Apple por segurança, por facilidade, por previsibilidade. Eu sei que no iPhone 16 eu vou ter a mesma cara do iPhone 14, 15, a mesma usabilidade, a câmera vai ser boa praticamente igual, eu sei que eu não vou ter grandes surpresas. Eu compro a Apple por isso. Eu não compro o Apple por novidade. Se eu quiser novidade, eu compro o celular da Huawei, que parece um origami, que dobra em 540 partes diferentes. Um quebra-cabeça, não é um celular. Se eu quiser novidade, eu compro aquilo, mas eu não quero aquilo. Por quê? Porque eu hoje sou fiel à Apple, eu gosto da Apple, me acostumei e eu não vou abrir mão da Apple para comprar outra marca. Assim como eu não vou abrir mão da Uber. Assim como eu não vou abrir mão do Nubank. Então as pessoas, elas se acostumam. Então essa é a ideia. Quando vocês questionar, poxa, por que alguma empresa ela quer growth? É por isso. Ela quer uma base de clientes fiel. E normalmente essas empresas que buscam growth é porque elas estão precisando tirar cliente de alguma outra fatia do mercado. Por exemplo, a Uber precisava tirar a fatia dos táxis. O Nubank precisa tirar cliente do Itaú, do Bradesco, do Santander. A Apple precisava tirar clientes da BlackBerry, da Motorola, da Nokia.
Então a Apple tinha essa competição. Quando você precisa tirar dos outros para trazer para você, isso como empresa, isso custa dinheiro, isso é caro. Qualquer empresa que faça isso é caro. Para finalizar esse assunto, é o que a Apple faz. Ela pega, então, a cada 2 gerações dela, ela coloca uma inovação diferente. Que não é nem tão inovação assim, mas já é uma inovação. Por exemplo, iPhone 15. Veio lá com o Dynamic Islands, lá com aquela tela, que era a tela inteira, não tinha mais aquele cortezinho, e USB-C. Uou! Já mudou muito, então chega, opa, segura. E pro 16? Não, pro 16 coloca um botão lá e é a mesma coisa. E pro 17? Talvez uma grande novidade venha pro 17, uma grande novidade. Então, isso tudo que eu acabei de falar é para entrar no super objetivo, mas é para você que não tem visão de negócio, que não tem conhecimento analítico, conhecimento de negócio, e fala tanto, eu não tenho pensamento analítico, eu não tenho conhecimento de negócio. Você precisa estudar as empresas, você precisa saber disso aqui que eu falei. Então, veja, eu te contextualizei. Peguei 3 grandes empresas que todo mundo conhece para explicar o que é super objetivo e para mostrar como que isso tem tudo a ver com KPI, para te mostrar como que isso aqui tem a ver com o seu trabalho como analista de dados nas empresas. O super objetivo é aquilo que o diretor, o CEO, chega e fala, olha, estou sendo pressionado pelo board, o board são o conselho, né, que é formado por os maiores investidores, seja investidores via bolsa de valores, seja investidor porque colocou dinheiro através de venture capital, ou seja, a empresa não tem ações na bolsa de valores, mas a empresa tem investidores. E aí, essas pessoas, o CEO chega e fala, tô sendo pressionado, precisamos agora aumentar nossa base. Ou precisamos lucrar. Isso é o super objetivo. E toda empresa vai ter ou um ou outro. Não tem um terceiro objetivo. Mas tem uma empresa que o objetivo é sustentabilidade. Não é, eu truco. Eu truco que o objetivo é sustentabilidade. Não é. É growth ou lucro. Lógico que você vai colocar boas práticas para que se você puder fazer isso com sustentabilidade, show, mas o lucro sempre se sobressai. No final do dia, o lucro ou o crescimento é o super objetivo das empresas, certo? Até porque sem isso elas não sobrevivem. Dito isso, toda grande empresa ela só quer 2 coisas, lucro e growth. Entendeu? Ficou extremamente claro isso? Eu preciso que você tenha entendido isso, porque agora você vai começar a mergulhar no mundo das métricas e das KPIs de uma forma que você nunca fez na sua vida.